Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo módulo, módulo que vai tratar de um tema muito importante aí para a obra de Deus. Nós vamos falar sobre ética cristã, tá? Nós vamos falar sobre ética, meus irmãos. Tá? E é muito importante que todos vocês participem de todas as aulas, estudem as apostilas, tirem suas dúvidas, esclareçam tudo aquilo que vocês têm dificuldade para que possam aí exercer bem o ministério de vocês, tá bom? Então tá certo. Hoje a nossa aula é sobre ética e sociedade, tá? Nós vamos aqui iniciar, né, o estudo da ética cristã. Tá? A aula de hoje nós vamos falar sobre a definição da ética, nós vamos falar sobre os tipos de ética, a ética cristã e a ética secular. Vamos falar sobre a evidência da ética na vida de um cristão e os benefícios, claro, da ética, né? Porque é bom ser ético, né? Então vamos lá, meus irmãos. Quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender e explicar os conceitos da ética, diferenciar a ética cristã da ética secular, saber as evidências da ética e saber onde e como agir com ética, tá? Bom, nós sabemos que o homem, ele vive em sociedade, ou seja, vive em grupo. Grupos formados por quê? Por etnias, grupos formados por quê? Por usos, costumes, grupos formados ou delimitados, né, por regiões. Né? E esses grupos, eles são regidos, né, por algumas regras. Regras do quê? Regras de comportamento, que decide ou define o que é certo, o que é errado, para que o homem ele possa viver com tranquilidade, vamos dizer assim, dentro deste determinado grupo ou dentro desta determinada sociedade, né? O que é sociedade? É um grupo de indivíduos, né, que vivem por vontade própria sob normas comuns ou regulamentos comuns. Então é importante nós frisarmos que dentro de uma sociedade todos os indivíduos eles vivem por vontade própria, ou seja, não são obrigados, não são forçados a conviver com os demais participantes deste grupo étnico, desta sociedade. Tá? Eles vivem por vontade própria. E para viver dentro desta comunidade, dentro desta sociedade, ele tem que fazer o quê? Ele tem que estar de acordo, né, com essas normas, com estes regulamentos, né, para que todos possam viver em paz, em tranquilidade. Quando algum indivíduo foge desses regulamentos, dessas normas, né, nós dizemos que este indivíduo ele está faltando ou agindo sem ética. Tá? Então, quando alguém faz algo contrário à norma que rege aquele determinado grupo, aquele homem ele está fugindo da ética. Então, portanto, ética é o quê? São os regulamentos ou normas que moldam o comportamento humano. Então, a ética são as normas, né, são as leis, né, que regem aí o comportamento e o bom convívio na sociedade para o homem. Né? Então, aí nós temos a importância da ética. Né?
Então, de maneira simples aqui, né, nós vamos definir o que é ética, né? É a ciência que estabelece um conjunto de normas e princípios que devem ser seguidos, tá, pela sociedade ou por determinados grupos sociais. Tá? É importante nós frisarmos aqui grupos sociais. Por quê? Porque dentro de uma sociedade nós podemos ter vários grupos distintos, né? Vários grupos sociais. Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Nós temos aqui a nossa sociedade, a nossa cidade. Né? A nossa cidade de paulistanos, tá? Paulistas, melhor dizendo, quais são os grupos que envolvem, que estão dentro, ou vou chamar de subgrupos, né, dentro desta sociedade. Dentro desta sociedade, nós podemos dividir a população por pessoas que estão lá na classe média, classe baixa, classe alta, ou classe A, B ou C, né? E também grupos de pessoas, ou grupos sociais de pessoas que vivem aí em situação de miséria. Ainda para determinar grupos sociais, nós podemos separar, né, a população em homens e mulheres. Né? Também podemos separar as pessoas por pessoas da sociedade da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Nós podemos falar também de sociedades de brasileiros, de pessoas de outras regiões do Brasil que vêm morar em São Paulo, ou seja, determinadas comunidades de nordestinos, de pessoas do Sul, pessoas que vêm do norte também, colônias estrangeiras também nós podemos delimitar. Né? Fora isso, nós também temos outros grupos que nós podemos, outro grupo que nós podemos destacar aqui, né? É a questão daqueles grupos que hoje são chamados de comunidades, né? Que outrora eram chamados de favelas. Né? Mas dentro das comunidades também existem ali a sua ética, a sua norma de conduta para que todos possam viver em harmonia. Né? Então, todos esses grupos sociais que nós citamos aqui, eles têm a sua determinada ética, as suas determinadas normas de conduta, tá bom? Por que a ética ela é importante? Porque ela, em primeiro lugar, ela limita as ações do homem dentro da sociedade ou do grupo social. Né? A ética, ela diz para o homem o que ele pode ou não fazer dentro daquele grupo ou dentro daquela sociedade. Então, toda vez que nós encontramos um grupo ou uma sociedade, né, nós temos ali regras que impedem as pessoas de extrapolar os limites. Né? Outra importância, permite que as pessoas se integrem, né, exerçam seus direitos e cumpram aí com os seus com seus deveres. Né? Então a ética permite que as pessoas venham o quê? Se interagir, né? Interagir entre si. Né? E isso faz com que a pessoa exija os seus direitos, ou seja, ela diz, eu tenho direito disto ou daquilo, mas também obriga, tá, o cidadão a cumprir os seus deveres. Né? Ou seja, nós podemos usar como exemplo aqui a questão do voto. Né? O votar, né, é uma exigência para um convívio bom em sociedade. Né? A pessoa vota, ela cumpre aí com a sua obrigação. Né? A ética também ela está relacionada com os padrões de certo e errado, ou seja, aquilo que se pode e não pode fazer. Né? E, por final das contas, né, a ética é a prática daquilo que
pensamos e fazemos, né? Então, o que determina aí as nossas ações diárias, né? O que diz que nós podemos ou não fazer é o nosso padrão de ética, né? E nós vamos aprender aqui como cristãos, né? Como nós devemos nos comportar, né? Este módulo ele tem este objetivo, mostrar como o cristão deve se comportar em seu grupo comum, né? Ali na igreja, na congregação, e como cristão como um todo, e também o grupo social no qual ele está inserido, ou seja, a sociedade como um todo, né? Além de cristão, ele é cidadão, ele é funcionário, ou talvez um empresário, um empreendedor, como algumas pessoas gostam de dizer, né? E como agir com ética dentro de todos esses grupos sociais, tá bom? Como agir dentro destes grupos. Então vamos lá, vamos diferenciar aqui neste primeiro momento a ética. Nós temos o quê? A ética secular, tá? E a ética cristã, tá? A ética secular, ela se fundamenta onde? Nos costumes, nos hábitos de uma sociedade. Tá? A ética cristã, ela se fundamenta aonde? Basicamente na palavra de Deus. Tá? Qual a diferença de um para o outro? Né? A diferença é que ou seja, a ética secular, né, ela é baseada onde? Em costumes, em hábitos, né? É determinada ali por o que as pessoas chamam de jurisprudência, aquilo que é comumente aceito em determinada região, em determinado grupo social. E isso faz com que ela se diferencie da palavra da ética cristã. Por quê? Porque a ética cristã ela é baseada no quê? Na vontade de Deus. Ela é baseada na revelação da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, que são imutáveis, né? A ética secular, ela se diferencia da ética cristã porque ela é descritiva, tá? Ou seja, ela diz como se deve ser feito, tá? Mas não necessariamente ela impõe, né? Ela impõe o modo de viver, o modus vivendi, né? Já a ética cristã, ela é normativa, que vem de norma, né? Que vem de legal, de oficial. Quando eu digo legal, não estou dizendo é legal, eu estou dizendo aí de algo oficial, legislativo, que vem de leis, tá? A ética cristã, ela é normativa, ela impõe aí os padrões corretos e aceitos. A ética secular, ela é relativa ou situacional, como algumas pessoas também gostam de usar, né? A ética secular, como imposto pela sociedade, ela depende da circunstância e depende do momento que se está vivendo, né? Então, nós temos aqui de relativo, também do relativismo, né? A verdade, ela é relativa, depende do ponto de vista, né? Quando, na verdade, a ética cristã diz que a ética, ela é absoluta. A ética cristã, ela é absoluta. Ela diz o que é certo, o que é errado, o que se pode e o que não se pode fazer. Por quê? Porque existe mais uma última diferença entre a ética secular e a ética cristã. A ética secular, ela é mutável, ela muda. Ela, como nós falamos, ela depende da situação, depende do grupo, depende da circunstância. Tá? Já a ética cristã, ela é imutável, ela não muda.
Por quê? Porque ela é baseada na palavra de Deus, que não muda, não tem sombra de variação. Ela é baseada nos preceitos divinos de certo e errado, né? Diferente do secularismo, né? O cristianismo, ele é imutável em seus preceitos. A Bíblia nunca aceitará algo que foi proibido por Deus. A Bíblia, ela é absoluta em determinar as normas de conduta do servo e da serva de Deus. Não é relativa sobre a alegação de determinadas épocas, de determinados costumes, de determinadas culturas. Não. A ética cristã, meus irmãos, ela é absoluta. O que Deus determinou pecado, permanecerá pecado por toda eternidade. O que Deus determinou ser errado, será errado por toda eternidade. Em contrapartida, o que Deus diz ser aceito, será aceito por toda eternidade. O que Deus diz ser certo, será certo por toda a eternidade. Então nós temos aqui a diferença da ética secular para a ética cristã. E hoje a igreja, ela tem um grande desafio nas mãos, que é o quê? Prezar pela ética cristã, prezar pelos princípios bíblicos, prezar pelos princípios da palavra de Deus. Infelizmente, nós vemos aí que muitas denominações têm se secularizado e tornado relativo àquilo que Deus determinou ser eterno. Estão tentando criar uma ética cristã que seja relativa e que seja mutável, mas isto é impossível, né? É impossível pegar algo que Deus determinou ser errado e dizer que depende, né? Depende do ponto de vista, depende da circunstância, depende da situação. A ética cristã, ela é absoluta. E nós, como servos de Deus, devemos priorizar esta ética em nossas vidas. Nós devemos lutar para quê? Para que os preceitos divinos permaneçam eternos, como sempre foi e como sempre será. Então, que nós possamos aí enfrentar esse secularismo com a verdade bíblica, com a nossa ética cristã digna. Quais são as evidências de alguém que preza aí pela ética cristã? Bom, as evidências são as seguintes. Primeiro, nós vemos que a pessoa cristã que age com ética, ela é nascida novamente. É impossível, tá bom? É impossível alguém que nasceu novamente, que conhece os princípios divinos, que conhece aí a vontade de Deus, praticar aquilo que outrora ele praticava, ou praticar aquilo que é aceito comumente aí pela sociedade. Então, nós podemos determinar que a pessoa que age com ética dentro da igreja, realmente ela nasceu novamente, é uma nova criatura. O segundo ponto que nós vemos aí é que a pessoa é o sal da terra, é uma pessoa temperada, uma pessoa que age na medida certa, da forma correta. Ele não é
brusco, como também não é flexível. Ele é correto, ele está ali no meio termo, né? E a pessoa que age com ética, ela é luz no mundo. Ou seja, ela não compactua com as obras das trevas. Tá? Isso aqui é muito importante nós frisarmos. Tá? Por quê? Porque o homem, a mulher de Deus, em hipótese alguma, ele pode compactuar com algo que é errado. Né? Nós falamos lá sobre a definição do pecado no nosso primeiro módulo. Né? Nós estamos retomando aqui, né, essa questão, agora com mais veemência. Né? Então nós vamos falar que é impossível alguém que queira agir com ética se envolver com o erro, com o engano, onde quer que seja, de qualquer tamanho, seja um pequeno engano, um pequeno desvio do padrão de comportamento, até um elevado padrão de imoralidade, ou seja, qual for o outro desvio doutrinário que a pessoa for enfrentar. Né? Então a pessoa ela não compactua, em hipótese alguma, com as obras das trevas. Tá? A pessoa que age com ética, né, que preza, que prima aí pela ética cristã, ela é uma testemunha de Jesus Cristo. Quando nós falamos de testemunha, nós estamos dizendo o quê? Que aquela pessoa, ela preza por testemunhar o caráter de Cristo em sua vida. Ou seja, um caráter íntegro, um caráter reto, puro, né, e imaculado, vamos dizer assim. Tá? Então a pessoa ela dá testemunho de Jesus Cristo. Tá? A ética cristã faz com que a pessoa automaticamente seja aí testemunha de Cristo Jesus. Vamos lá. Onde nós devemos aí demonstrar a ética cristã? Em primeiro lugar, tá? Em nossa casa. Devemos ser éticos, tá? Prezar, tá? Pela nossa integridade, tá? Como cidadão, como cônjuge, como pai ou como mãe. Tá bom? Então a pessoa deve prezar ali pelo bom comportamento, tá, dentro da sua casa. Lembra que nós falamos que a ética é um conjunto de normas, né, que determinam aí o bom relacionamento dentro do grupo. Então, dentro do nosso lar, né, deve haver ali um comportamento ético ou normas, né, que servirão aí de base para reger o bom casamento, o bom relacionamento, marido, mulher, pai e filho, filho e pai, mãe e filhos. Né? Então, dentro da nossa casa, devemos demonstrar a ética. Jamais aplicando ou permitindo que a pessoa, permitindo que nós venhamos praticar as obras. Não podemos permitir que venhamos compactuar com o erro, com o engano, agindo assim com displicência com relação aos nossos familiares. Né? Devemos estar sempre firmes naquilo que é a vontade e o propósito de Deus para nós e para a nossa família. Tá? Da mesma forma, devemos demonstrar a ética na igreja que nós servimos a Cristo, que nós congregamos. Né? Como nós estamos fazendo um curso de formação de obreiro, é muito importante que o obreiro ele esteja de acordo com as normas que regem, né, o bom convívio dentro da congregação e dentro do ministério no qual ele está
inserido, na verdade, né? Se nós estamos falando de Deus e amor, então o obreiro ele tem que estar, né, em acordo e de acordo com aquilo que é delimitado ou deliberado para o bom convívio entre membros e obreiros, dirigentes e o ministério entre si. Né? Então a pessoa tem que agir com ética dentro da igreja para com o seu ministério. Ela tem que agir com ética dentro da igreja para com os demais membros que estão aí congregando juntamente com ele, ou seja, né, ele não pode agir com falsidade, ele não pode compactuar com as obras das trevas, ele tem que ser a luz, ele tem que ser o sal da terra, ele tem que ser, ou tem que nascer novamente para ter um bom convívio, né, com os demais membros. Então, ele tem que prezar pelo bom relacionamento, pela ética, né, aí, junto com os seus irmãos, né, vamos dizer assim, irmãos em Cristo, vamos dizer assim. A ética, ela também deve ser demonstrada aonde? Na administração dos bens. Quando nós falamos isso, sobre a administração dos bens, nós estamos falando, ele tem que demonstrar a ética no seu gasto, né, no seu gasto pessoal, com a sua família. Ele tem que ser ético com administrando a sua casa. Ele não pode permitir que a sua casa venha a ser ali algo de escarnecimento, né, para que os escarnecedores, para aqueles que não são cristãos, venham olhar para a casa desse cristão e dizer, ali não habita um cristão, né? O seu veículo, tudo tem que ser organizado, tem que ser guardado, tem que ser zelado. E também o seu convívio, né? Tem que demonstrar ética no seu convívio com a sociedade. No que depender dele, ele tem que prezar pelo bom convívio aí na sociedade. Quando eu digo na sociedade, eu quero dizer lá onde a pessoa trabalha, no caminho que ele faz, no bairro onde ele mora. Então ele tem que mostrar sempre o bom comportamento, mostrar sempre a retidão e prezar sempre pelos princípios bíblicos, pela verdade, por aquilo que foi determinado por Deus como o seu comportamento deve ser. Vamos aqui. Quais são, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, né? Quais são os benefícios, né, da vida cristã? Né? Bom, primeira coisa, um modelo de vida com segurança. Né? Por que um modelo de vida? A vida do cristão deve ser, na verdade, um espelho para que as pessoas olhem para ele e vejam que a vida, uma vida vivida de acordo com os princípios bíblicos, traz o que? Traz segurança para quem vive esta vida. Isso faz com que a pessoa deseje viver esta mesma vida. Tá? Filipenses capítulo 2 nos diz exatamente isso. Alguém que seja irrepreensível e sincero, filho de Deus e inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa. Né? A pessoa que age assim, ela estará em evidência, né? Onde todos olharão para esta pessoa e dirão que esta pessoa ela age com ética, esta pessoa ela vive uma vida verdadeiramente cristã. Né? Isso faz com que as pessoas olhem e desejam viver aí este tipo de vida. Né? E ainda como benefício, nós temos aqui a questão de influência. Né? Quem vive uma vida ética, tá? Ela influencia as pessoas que estão ao seu redor. Não uma influência negativa, mas sim uma influência
positiva, né? Fazendo com que todas as pessoas que estão ao seu redor venham aí expressar o desejo de viver da mesma forma, né? Demonstrando aí uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida com um padrão elevado de segurança, né? E as pessoas acabam fazendo o quê? É o que está em João 3,16, acabam ali alcançando a sua salvação, né? Então, por hoje, meus irmãos, é isso que nós temos, tá? A introdução da nossa matéria, que é ética e sociedade. Então, hoje nós estudamos o que é ética, nós estudamos a diferença entre a ética secular e a ética cristã, nós vemos onde podemos e devemos agir com ética, né? E também os benefícios de agir, de ser um cidadão ético, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma aula relativamente curta, né? Porque até o tempo não dá para nós nos aprofundarmos, né? Mas espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí um pouco sobre a ética, né? A ética cristã. E agora, nas próximas aulas, nós vamos o quê? Nós vamos aprofundar o assunto ética cristã, tá certo? Então, espero que todos vocês tenham gostado. Até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus, e fiquem todos na paz do Senhor.